Nós temos falado já desde a semana retrasada a respeito desse tema, sempre partindo de um mesmo ponto, sempre partindo de um versículo, de um trechinho da Bíblia, mais especificamente de um livro da Bíblia no Antigo Testamento, um livro chamado Eclesiastes. E esse trechinho tem servido de base, de inspiração para tudo que nós temos desenvolvido ao longo dessa série. E qual é esse trecho? Muito simples, para quem já é de igreja, bem conhecido. Se você não é ainda, está aqui. Um trecho escrito por um cara chamado Salomão, rei de Israel, um rei próspero, um rei super bem sucedido, pelo menos aos olhos das pessoas, super bem sucedido. Mas um rei que, depois de ter tido uma vida longa, próspera, abastada, farta de bens, de riquezas, de sucesso, de fama, de prosperidade, também de sabedoria. A Bíblia diz que ele foi o homem mais sábio que já existiu na terra, e que depois dele não houve nenhum outro também tão sábio quanto ele. Esse homem, no final da sua vida, já velho, mas realmente já caminhando para os seus últimos anos, escreve um livro. Ele escreveu outros trechos da Bíblia, do Antigo Testamento, mas ele escreveu esse livro, Eclesiastes, já num período de maior maturidade, de maior idade, mais experiência. E ele diz então nesse livro, dentre várias outras coisas, num tom bem de remorso, de arrependimento, o livro todo é marcado assim. Tem até um livro lançado há não muito tempo, que eu acho que o título, na capa tem até um limão assim, na capa do livro, e o título é O Livro Mais Azedo da Bíblia, que é um livro escrito sobre esse livro de Eclesiastes. Porque é um livro marcado assim por esse clima pesado. Você lê e você fala, pô, eu tô lendo algo escrito por um cara depressivo, por um cara pessimista, um cara de mal com a vida. E realmente Salomão, no fim da sua vida, no fim da sua jornada, ele teve esse momento de olhar para trás, de olhar para a sua vida, de fazer uma retrospectiva e então se arrepender, lamentar por várias decisões erradas que tomou. Mesmo sendo alguém extremamente sábio, extremamente inteligente, extremamente próspero, tomou decisões erradas. E então, dentre várias pérolas que você vai encontrar, se você ler com atenção esse livro, tem essa aqui no capítulo 3, versículo 1. Para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E aí, nesse capítulo 3, se você seguir lendo, você vai ver que ele dá vários exemplos, e é um livro poético. Então você vai ver que há o tempo de plantar, há o tempo de colher, há o tempo disso, daquilo. Ele vai exemplificando numa linguagem poética. Mas a partir desse conceito, dessa verdade que Salomão expressou de forma tão simples, mas tão profunda, nós temos pensado no nosso tema, no sexo, a partir dessa ótica, que Deus planejou todas as coisas para um tempo, para uma ocasião, para uma situação. E nós temos falado aqui sempre, todas as semanas, que sexo é bom, sexo é algo bom, sexo foi criado por Deus para ser algo prazeroso, algo especial. Mas o melhor sexo, a melhor experiência na sua vida sexual, você só vai experimentar se você respeitar esse princípio de Deus, de que há um tempo, de que há um jeito, de que há a pessoa certa, de que há a ocasião certa para que isso seja desfrutado na sua plenitude. Eu sou casado há 2 anos e 3 meses, quase, e eu e a Andressa estávamos na nossa lua de mel, e foi uma viagem muito especial, nós ganhamos de presente, foi um tempo assim maravilhoso mesmo, era um sonho, a gente às vezes achava que estava sonhando, assim, não era real o que a gente estava vivendo naqueles dias. E num determinado dia nós estávamos juntos no quarto, tal, namorando, aquela coisa toda, tal. Depois de um tempo nós estávamos deitados juntos e eu comecei a ouvir um choro. Eu olhei para ela, estava chorando. Aí eu falei, lascou, né? Danou, se ela já está chorando na lua de mel, bicho, que dirá, né, que vem pela frente. Eu fiquei bem assustado. Mas na verdade eu fui conversar com ela, meu bem, o que está acontecendo? Por que você está chorando? Eu achei que estava tudo bem, tão bem, né? Pelo menos para mim estava tudo tão bom. E aí ela falou assim, depois que ela se acalmou e tudo, a gente conversou, e ela falou assim, eu queria muito que algumas amigas minhas, algumas pessoas que eu amo muito, com quem eu tenho conversado e que têm compartilhado um pouco da vida delas comigo, eu queria muito que elas vivessem isso, essa experiência que a gente tem vivido. Eu queria muito que elas pudessem desfrutar isso que a gente tem construído. E, na verdade, quando nós pensamos nisso aqui, que Deus planejou todas as coisas para um tempo, para uma ocasião, Deus tem o plano dele para cada um de nós,
em todas as áreas, mas também na área sexual, nós vemos que por desrespeitarmos tantas vezes esse princípio de Deus, muitas pessoas têm sofrido, muitas pessoas têm carregado a experiência sexual como algo pesado, como algo que mais traz lembranças negativas, mais traz expectativas ruins a respeito também do futuro, do que como algo prazeroso, como algo bom e especial que Deus criou para nós. E sabe, muito disso tem a ver, o fato de carregarmos essas expectativas erradas, tem a ver com conceitos distorcidos que nós estabelecemos. Por exemplo, quando nós falamos de casamento, é muito claro, é muito evidente, pelo menos na média das pessoas, a diferença entre pessoas que não são do contexto da igreja, como elas enxergam o casamento, e pessoas que são da igreja, que são do contexto da igreja, dentro da igreja, como elas enxergam o casamento. Quem é de dentro, quem é de fora da igreja, tende pelo menos a enxergar o casamento de forma diferente. Então, o jovem hoje que não é de um contexto de uma igreja, que não cresceu no contexto de uma igreja, tende a enxergar casamento como limitação. Tende a enxergar casamento como fim da liberdade, como restrição, até como um ambiente de infelicidade, um ambiente de aprisionamento, de responsabilidades demais e prazer de menos. Não é verdade? Ou são só as pessoas com quem eu convivo que pensam assim a respeito de casamento? Provavelmente as pessoas que convivem com você pensam assim também. Talvez não falem tão abertamente, mas o fato é, muitas pessoas têm decidido não se casar, ou até quando se casam, ainda assim mantém esse conceito de que o casamento, na verdade, não é algo tão bom assim, é algo difícil, pesado, complicado. Já para as pessoas que são do contexto da igreja, e eu sou uma delas, nós crescemos com a expectativa de um dia nos casarmos e de enxergarmos o casamento como algo extremamente bom, positivo, como algo pensado, planejado por Deus para nós. E curiosamente nós sustentamos essa opinião, esse pensamento, esse conceito, mesmo vivenciando talvez experiências ruins, talvez até dentro da nossa própria casa, talvez o casamento dos seus pais não tenha sido um casamento, ou não seja ainda um casamento bem-sucedido. Ou aparentemente seja bem-sucedido, mas você que está lá dentro, que conhece, que vive a rotina, talvez perceba problemas. E todo casamento tem problemas. Ou melhor, todas as pessoas que se casam têm problemas. O problema não é o casamento, o problema são as pessoas que se casam. Mas o fato é que nenhum casamento é perfeito. Mas o fato é que também nós, como cristãos, os que somos cristãos, crescemos e sustentamos essa visão a respeito do casamento. O meu vai ser diferente. O meu casamento vai ser bom. O meu casamento não vai ter os problemas que o casamento dos meus pais teve. O meu casamento vai ser bem sucedido. O meu casamento não vai terminar. O meu casamento vai se sustentar. E nós vivemos então nessa dualidade entre pessoas que enxergam o casamento de uma forma extremamente negativa, como algo, uma instituição fracassada, uma instituição em decadência, e outros, e talvez muitos de nós estejamos inseridos nesses outros, pessoas que ainda creem no casamento, que enxergam o casamento como algo extremamente positivo. Bom, se você é de igreja, se você cresceu na igreja, eu tenho que te mostrar uma coisa que talvez te choque. Mas olha só o que Paulo, o apóstolo Paulo, um grande teólogo da Bíblia, o autor de mais da metade do Novo Testamento, olha o que ele escreveu a respeito do casamento. Aqueles que se casarem enfrentarão muitas dificuldades na vida. E eu gostaria de poupá-los disso. Animador? Muito, né? Extremamente. Aí você fala assim, poxa, eu cresci com tanta expectativa a respeito disso. Você se casou mesmo sabendo disso? Não, eu não tinha lido esse versículo antes, é uma brincadeira. Já tinha lido sim, não tinha pensado muito a respeito. Gente, casamento é uma bênção, é uma maravilha, é bom demais. Mas o fato é que até mesmo Paulo, e provavelmente Paulo foi casado, sabiam disso? A gente que já é de igreja lê muito Paulo sempre sozinho, sempre nas suas viagens missionárias, e a gente tende a pensar que ele nunca foi casado. E até mesmo ele fala em alguns momentos, olha, é melhor não se casar, é melhor viver sozinho, porque você vai poder se dedicar totalmente à obra de Deus e tal. Está falando num contexto específico, para pessoas num contexto específico. Mas Paulo era fariseu, e Paulo era membro do Sinédrio, de um conselho de líderes judaico.
E só podia ser membro desse sinédrio, desse conselho, pessoas casadas. Só podiam ser membros pessoas casadas. Então, muito provavelmente, Paulo era viúvo quando ele escreve as cartas, quando ele escreve tudo isso que a gente tem hoje no Novo Testamento, na Bíblia, de autoria dele. Mas Paulo sabia, e muito provavelmente pela sua experiência como casado, ele sabia que viver casado não era algo simples. Que viver casado talvez não fosse aquele conto de fadas que muitos de nós, quando crescemos no ambiente cristão, no ambiente de uma igreja, projetamos, mesmo vendo casamentos mal-sucedidos, mesmo vendo divórcios, mesmo vendo talvez até os nossos próprios pais vivendo experiências negativas, ou mesmo divórcios. Meus pais são divorciados. Então, mesmo assim, nós sustentamos firme uma esperança. Não, comigo vai ser diferente. O meu casamento vai ser diferente. A minha experiência com a minha esposa, com o meu marido vai ser diferente. E aí, isso, claro, tem a ver também com a expectativa a respeito da vida sexual. Porque uma das partes mais importantes da vida a dois, da vida de casado, é a vida sexual. Pelo menos a gente projeta isso. Quando alguém se prepara para o casamento, se prepara inclusive para esse momento, para essa experiência, para essa vivência da vida íntima a dois, do sexo. E aí como é que fica então? Se o casamento é essa instituição assim tão desacreditada por uns, e mesmo para aqueles que ainda acreditam nela e pensam nela e projetam para o seu momento ideal, para a sua situação ideal a respeito da qual Salomão fala, que há um tempo para tudo, projetam a experiência do sexo, da vida sexual para o contexto do casamento. Se ainda assim o casamento em si é tão difícil, é tão problemático, como é que fica a situação? O que nós devemos esperar e como nós devemos vivenciar no contexto do casamento a experiência do sexo? Se é tudo tão complicado, se é tudo tão difícil. E aí eu queria tentar pensar com vocês um pouco a respeito de um fenômeno que é relativamente recente ainda, mas que tem sido muito investigado e estudado por muitas pessoas, pesquisadores de várias áreas, que é a adolescência prolongada. As pessoas têm dito, muitos pesquisadores têm dito que os filhos, as pessoas nascidas a partir da década de 80, receberam muitas delas, a maioria delas provavelmente, uma criação filocêntrica. Ou seja, vivenciaram um ambiente na sua casa, na sua família, em que tudo girava em torno dela. O filho se tornou, para essas famílias que os tiveram filhos a partir da década de 80, o filho se tornou a figura mais importante da família. Talvez num rompimento de movimento feminista e herança de períodos mais machistas, patriarcais do passado, não sei, não fui tão a fundo assim na pesquisa, mas o fato é que o filho tornou-se a figura mais importante da casa. Então os pais deixam de fazer tudo em prol do filho, os pais dedicam toda a sua energia, o seu dinheiro, o seu esforço para que o filho receba o melhor, receba as melhores condições, estude inglês, faça esportes, estude nas melhores escolas. Enfim, toda a rotina da família é estabelecida em torno da criança, do filho, e isso se mantém, se prolonga. E você tem então adolescentes e depois jovens e adultos que receberam muito, mas foram muito pouco desafiados na vida. E quando começam a experimentar fracasso, quando começam a experimentar dificuldades, quando começam a experimentar desafios que eles têm que vencer por si mesmos, que eles têm que enfrentar com suas próprias forças, não sabem muito bem como lidar com isso. E talvez isso seja um pouco incômodo até para você, para mim porque eu sou um desses. Eu nasci em 87, eu tenho 27 anos, e eu percebo isso, olhando para trás na minha vida, eu percebo isso. Eu percebo que com a melhor das intenções, com o maior amor possível, mas os meus pais me criaram assim. A mim e meus irmãos. Muito cuidadosos, muito protetores, muito preocupados. E eu sou grato a Deus por isso. Por um lado, porque isso me deu oportunidades, isso me deu condições de crescer, de me desenvolver, de receber muitas coisas boas. Mas por outro lado, isso tem gerado consequências também na vida de muitas pessoas que não amadurecem ou pelo menos talvez demorem muito a amadurecer, e aí quando entram num relacionamento em que tem que dar as cartas, em que tem que estabelecer como o relacionamento vai funcionar, não unilateralmente, mas com outra pessoa, que provavelmente também vem do mesmo contexto, com esse mesmo tipo de criação, com os mesmos desafios, com as mesmas dificuldades de viver uma vida madura, responsável, de se responsabilizar pelas suas escolhas, aí você tem um grande desafio. Pessoas que querem ser independentes,
e querem construir a sua vida independente, mas que na verdade foram ensinadas a serem, no fundo, egoístas. Foram ensinadas a pensar muito mais em si mesmas, naquilo que elas querem, naquilo que é bom para elas, naquilo que é importante para elas. Eu ouvindo uma pessoa falar a respeito disso essa semana, e ele dizia que isso é tão evidente hoje que as pessoas, o jovem, quando chega na sua entrevista para conseguir o seu primeiro emprego, ele já chega colocando condições. Ele diz assim, não, mas eu tenho uma viagem marcada já para os Estados Unidos, então eu não vou poder começar até eu voltar dessa viagem. Ou então, não, antecipa as minhas férias um pouquinho, porque aí depois eu compenso. Veja, eu não estou dizendo se você já fez isso, não estou dizendo que você fez algo errado. Eu só estou dizendo que a gente já chega naquilo que deveria ser um momento de, talvez um dos primeiros grandes desafios e uma das grandes oportunidades de se abraçar e falar, é meu, isso é meu agora, é o meu trabalho, é a minha oportunidade, é o que eu vou construir, que eu vou me esforçar. A gente já chega com essa cultura tão arraigada que a gente se sente até no direito de estabelecer regras, de estabelecer condições, de dizer como o mundo deve funcionar ao nosso redor. E, inevitavelmente, isso vai se refletir nos nossos relacionamentos. Isso vai se refletir no namoro, isso vai se refletir no casamento, e isso vai se refletir na vida sexual. Essa postura egoísta, essa postura de entender, pensar que tudo deve girar em torno de mim, de que a minha esposa ou o meu marido devem existir, devem viver para me fazer feliz. Que tudo na minha casa, toda a dinâmica do lar, da família deve proporcionar o máximo de conforto, segurança e alegria para mim. E aí, meu amigo, como é que você acha que vai ser o sexo? Uma pessoa que pensa assim. Vai ser uma experiência compartilhada, prazerosa para os dois? Ou uma disputa entre duas pessoas que cresceram pensando que o mundo gira em torno apenas dela? Quero te convidar a fazer um desafio grande hoje, de realmente questionar, pensar a respeito da sua vida, a respeito de como você tem construído a sua vida, os seus relacionamentos. Amplia o foco, não pensa só na vida sexual, mas pensa na sua vida, no seu coração, no padrão de comportamento que você tem reproduzido em todas as áreas, porque, deixa eu te falar uma coisa, no sexo não vai ser diferente. Se você constrói a sua vida financeira, se você constrói os seus relacionamentos com seus amigos, com seus pais, talvez com seus filhos, se você já tem, se você constrói o seu trabalho, o seu lazer, tudo na sua vida, a partir da premissa de que tudo gira em torno de você, de que o que importa é a sua felicidade, de que o que importa é a sua satisfação, é a sua alegria, é apenas isso, não vai ser diferente quando se tratar de sexo, de casamento, de vida a dois, de relacionamento. E aí então na semana passada o Felipe mostrou uma lista aqui, ele tem falado nessas 2 últimas semanas de forma muito profunda com a gente a respeito do que não é sexo, né? Sexo não é apenas um ato, sexo não é apenas algo físico, sexo não é uma questão de desempenho. Mas na semana passada ele mostrou uma lista também de valores, de princípios, que tem tudo a ver com sexo. Tem tudo a ver com como nós experimentamos isso que Deus planejou para ser experimentado, não apenas de uma forma boa, não apenas de uma forma que dê prazer, mas de uma forma extraordinária. E a lista que ele mostrou foi essa aqui, ó. Fidelidade, cumplicidade, liberdade e mutualidade. Ele já passou por todos esses pontos na semana passada, eu não vou entrar com detalhes em cada um deles, mas eu queria destacar um deles. Esse aqui, ó. Mutualidade. Sexo é algo que precisa ser experimentado por 2 pessoas. Uau, que novidade. Isso é revolucionário, né? Mas sabe de uma coisa? Por causa dessa cultura, por causa do jeito que nós crescemos, muitos de nós, e não apenas por um determinismo, assim, eu fui criado assim, então eu reproduzo esse comportamento. Não, mas pelas escolhas que nós fazemos conscientemente. Nós levamos para a vida sexual, para o nosso relacionamento com o nosso marido, com a nossa esposa, um padrão que não tem quase nada a ver com isso aqui.
Eu quero te convidar então a olhar para um texto bíblico, no mesmo capítulo que nós lemos aquele trecho um pouco assustador de Paulo a respeito do casamento, mas nesse mesmo capítulo, um pouco antes, a partir do versículo 1 mesmo, início do capítulo 7, de 1 Coríntios, e eu preciso te contextualizar um pouco, para você não ficar muito assustado com o primeiro slide que vai aparecer após esse. Paulo escreve essa carta para uma igreja numa cidade chamada Corinto, numa igreja completamente, difícil até dizer um termo assim, mas assim, bagunçada, para ficar no mínimo assim, no que eu posso falar aqui sem uma igreja completamente desestruturada, pessoas que estavam vivendo relacionamentos tão fora assim do que Deus tinha planejado, de como deveria ser o relacionamento entre pessoas de uma igreja, entre irmãos, entre pessoas que comungavam de uma mesma fé, de uma mesma crença, que Paulo usa nessa carta palavras duríssimas. Ele diz coisas assim que você fica até assustado, porque a perversão, a distorção dos relacionamentos era tão grande, que para vocês terem uma ideia, havia um jovem que estava dormindo com a sua madrasta dentro da igreja. Assim, o cara da igreja tendo relacionamento sexual com a sua madrasta, a esposa do seu pai. E não era só isso, tinha muito mais coisa acontecendo. E a partir desse contexto, dessa realidade, Paulo escreve uma carta pesada. Escreve exortações mesmo. Ele chama aquele povo e fala, vem cá, vocês precisam acordar, vocês precisam perceber o que está acontecendo entre vocês. Vocês estão fora do que Deus planejou. Vocês estão fora de viver a melhor experiência que Deus tem para vocês. E isso, obviamente, se refletia nos relacionamentos, nos casamentos, nas relações familiares estabelecidas naquela igreja. Então, a partir do versículo 1 do capítulo 7, olha só o que Paulo diz. Eles haviam mandado perguntas para Paulo, questionamentos, uma carta provavelmente, perguntando coisas, contando a respeito do que estava acontecendo lá. E aí agora Paulo está respondendo a eles. E olha só o que ele diz. Quanto aos assuntos sobre os quais vocês me escreveram, respira fundo. É bom que o homem não toque em mulher. Posso orar e a gente vai embora para casa feliz? Vai todo mundo em paz? Não. Olha só. É bom que o homem não toque em mulher. Uma das melhores coisas e ao mesmo tempo uma das coisas mais assustadoras da Bíblia é quando você lê a Bíblia e encontra uma palavrinha de 3 letras chamada mas. Tem hora que você vê esse mais assim, você já dá uma... Ai meu Deus, lá vem pancada. Mas tem hora também que você quer muito que tenha um mas depois de onde você parou de ler. Graças a Deus é o caso hoje, tá bom? Então, respira fundo. Mas, por causa da imoralidade, veja só, ele está falando da imoralidade mesmo, da imoralidade que havia naquela igreja. As pessoas com quem ele estava falando. Era uma igreja bem complicada, eram pessoas complicadas. E olha, deixa eu te falar uma coisa, se você está vindo aqui hoje, você não é dessa igreja, deixa eu te avisar, a gente é como qualquer outra pessoa, somos complicados também. Graças a Deus, acho que não tanto quanto a igreja de Corinto. Mas somos pessoas imperfeitas. Você provavelmente vai se decepcionar com a gente em algum momento, mas não desanime, não desista de nós, a gente junto tenta melhorar, ok? Por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa. E pegadinha? E cada mulher deve ter o seu próprio marido. Veja, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, a coisa está tão bagunçada aí, a situação está tão esquisita, tem tanta coisa errada, tanta coisa estranha, que seria bom que vocês nem pensassem nisso agora. Que nem houvesse entre vocês qualquer tipo de iniciativa no sentido de estabelecer novos relacionamentos. Porque vocês precisam ser tratados, vocês precisam de uma geral. Vocês precisam de um tempo aí para dar uma arrumada na casa. O negócio está muito bagunçado. Mas, como eu sei que isso talvez seja pedir demais, vamos estabelecer o seguinte. Cada homem com a sua mulher e cada esposa com o seu marido. Tá bom assim? Fica tranquilo? Veja, é tão óbvio, é algo tão simples, tão natural, mas para o contexto a respeito do qual Paulo estava falando com as pessoas a quem ele estava se dirigindo, ele precisava entrar nesses detalhes, ele precisava ser objetivo, claro.
porque valores simples, básicos, valores de Deus haviam se perdido. Então Paulo está dizendo, olha, em primeiro lugar, é 1 para 1, gente. É uma esposa e um marido. É simples assim. Cada um tem o seu. Esposa, tem o seu marido. Marido, tem a sua esposa. Mas ele avança. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para com a sua mulher. E aí eu fui pesquisar numa outra versão, e aí o que eu descobri, não achei uma versão que tivesse a expressão que eu queria que tivesse. Então eu criei a minha versão, ok? Não posta, não twitta, não fala para ninguém, mas, em resumo, o que Paulo está dizendo aqui? Marido, você deve fazer sexo com a sua mulher. Deveres conjugais é exatamente isso. Olha, você precisa, cara, comparecer lá, velho. Né? Por favor, compareça. É porque não é tão simples assim, né, para muita gente. Marido, cumpra os seus deveres conjugais. Marido, homem, casado, viva a experiência do sexo com a sua esposa. Desfrute disso, cultive isso. Faça isso de forma constante. Ah, com que frequência? Cara, calma, perguntas e respostas vai ser quarta-feira, no final a gente fala. Todo dia e tal? Não, calma. A questão hoje não é essa. A questão é, sexo é algo que precisa ser desfrutado no contexto do casamento. É algo importante, é algo que faz diferença. A vida de casado precisa disso, precisa dessa experiência. Mas calma, não só o homem, né? Da mesma forma, a mulher para com o seu marido. Mulheres, né? Também tem que contribuir, tem que participar. Ok? É uma experiência a dois. E aí Paulo está dizendo, olha, marido, cumpra isso. Esteja disponível. Queira fazer isso. Queira experimentar essa relação com a sua esposa. Isso é importante para vocês. E mulheres, da mesma forma, vivam isso com os seus esposos. Vivam isso com seus maridos. Não. E aí olha o que ele vai dizer. Não. Daqui a pouco ele vai dizer isso. Antes ele diz assim, a mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Olha só que coisa difícil para a gente nos nossos dias. E também ele diz, da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. A gente vive dias de tanta independência, de pessoas quererem ser tão donas de si mesmas, que pensar nisso, olhar para isso, é desafiador. Pensar que num relacionamento eu deixo de ser dono, de ser o proprietário de mim mesmo. E passo, então, esse poder, essa autoridade, porque é isso que essa palavra significa, autoridade. É poder, é domínio. Eu deixo que outra pessoa me domine. Eu deixo que a minha esposa passe a ser dona de mim, num certo sentido. Dona do meu corpo. Tenha poder sobre o meu corpo. E da mesma forma, eu passo a ter poder sobre o corpo dela. Isso é tão desafiador, isso é tão diferente do que nós pensamos hoje, influenciados pelo que a cultura nos ensina. De que você é independente, de que o que importa é a sua felicidade, o que importa são os seus sonhos, as suas expectativas em relação ao que você deseja construir na sua vida. Mas o que Paulo está dizendo é, olha, se você quer experimentar um casamento bem-sucedido, você quer experimentar a melhor vida sexual que você pode ter, entenda esse princípio, entenda que quando você se dispõe a se unir com outra pessoa, você precisa estar disposto a se unir nesse nível de profundidade, com esse nível de comprometimento. Estar disposto a abrir mão do poder sobre o seu próprio corpo e entregar isso a alguém. Agora veja, você pode estar pensando, poxa, mas isso é uma coisa... Na prática, assim, isso é impossível. Como é que eu vou... Quer dizer, então, que sempre que ele quiser, eu tenho que fazer. Sempre que ela quiser, eu tenho que fazer. É isso? Segura a onda, calma aí. Aí vem o não. Não se recusem um ao outro, exceto por mútuo... E aí a mutualidade de novo aparecendo. Tudo é mútuo. Já perceberam que é marido... Aí depois ele fala, da mesma forma a esposa. Marido, da mesma forma a esposa. Tudo é mútuo, tudo vai e volta. Não existe, na relação sexual, não existe unilateralidade. Não existe um vivendo o que quer, ignorando e desprezando o que o outro espera. Não existe isso. Tudo é mútuo, tudo é a dois. Tanto a experiência como a falta dela.
não se recusem um ao outro, exceto por mútuo consentimento. E durante certo tempo, para se dedicarem à oração. Veja, o sexo é tão importante na vida de um casal que a única justificativa para que o casal deixe de fazer com frequência é para que durante um certo tempo se dedique à oração, para um período de consagração. É claro que existem outros fatores que aí Paulo não menciona, mas assim, claro que pode haver um problema físico, uma doença, alguma razão, assim, um motivo de força maior que impeça durante um certo tempo que o casal tenha sexo. Isso é claro, pode acontecer. Mas nas situações normais, o que Paulo está dizendo é, olha, existe um motivo. Se vocês entenderem que vocês precisam de um tempo de consagração, vocês precisam separar um tempo e buscarem a Deus por um motivo especial, ok, combinem isso, façam isso por mútuo consentimento e dediquem-se à oração. Mas tirando isso, cara, desfrute isso. Desfrute, viva isso. Vocês são casados e isso é parte importante da vida a dois. Vivam isso, vivam essa experiência, construam essa experiência de mutualidade. E aí ele fecha dizendo, depois desse tempo, se for o caso de se recusarem um ao outro para um tempo de oração, unam-se de novo, para que Satanás não os tente por não terem domínio próprio. Em outras palavras, está dizendo, olha, se vocês mantiverem esse hábito de não viverem isso, de não construírem essa experiência, de não cultivarem esse hábito, esse relacionamento a dois, isso vai ser motivo de tentação para vocês. É claro que vai, nós somos fracos e nessa área especialmente, e os homens então, fraquíssimos. E se a gente não construir isso, se a gente não tiver um bom relacionamento, se o nosso casamento não for firmado também nessa área, cultivado nessa área, isso pode ser sim motivo para nós sermos tentados. E aí o que Paulo está dizendo aqui então? Que a experiência do sexo, a experiência da vida sexual para um casal, não pode ser uma experiência individual. Sexo não é individual, sexo não pode ser individual. Sexo não pode ser algo vivido unilateralmente. Mas por causa da nossa... Aí você vai fazer a sua autoanálise, talvez por causa da forma como você foi criado, que eu fui criado, talvez pelas influências que nós recebemos, talvez pelos nossos próprios conceitos que nós formamos ao longo da nossa vida. Nós levamos para a nossa experiência do sexo, depois que nos casamos, ou mesmo antes de nos casarmos, os valores, os conceitos que nós aplicamos para as outras áreas da nossa vida. E na área sexual, existem muitos estímulos, muitas situações que nos levam também a cultivar essa ideia de individualidade. A pornografia faz isso. Você encontra satisfação sozinho. A masturbação estimula isso. Mesmo sexo a dois, sem compromisso, em relacionamentos passageiros, rápidos, descompromissados, estimula isso, te faz pensar que você pode viver essa experiência e obter o prazer, então experimentar, desfrutar isso sozinho, por mais que haja uma pessoa com você. Porque se não for bom, porque se não servir mais, porque se daqui a um tempo não for mais interessante para você, para o que você espera, para o que você quer, você simplesmente descarta. E aí nós trazemos tudo isso como uma bagagem que nós carregamos e entramos no casamento esperando que o casamento vá resolver tudo isso. E aí automaticamente nós deixamos de ter esse tipo de mentalidade, esse tipo de pensamento e vamos também automaticamente experimentar a melhor relação sexual da nossa vida, a melhor experiência sexual, e vamos construir isso com o nosso cônjuge, com a nossa esposa, com o nosso marido. A grande questão é, será que é automático assim mesmo? Será que o sim no altar resolve os problemas? Será que o sim no altar transforma todo um jeito de viver, um estilo de vida, um coração treinado a pensar e agir de uma forma individualista, egoísta? De um dia para o outro, de uma noite para outra, numa noite de núpcias, numa lua de mel, se tornar um coração disposto a se doar, se tornar um coração disposto a fazer o outro feliz, fazer o outro experimentar prazer, fazer o outro ter as suas expectativas satisfeitas? Será? Como é que a gente faz?
Como é que a gente vira essa chave? Como é que a gente muda essa perspectiva? E passa a viver e a enxergar a vida de uma forma diferente para quando vivermos essa experiência, ela ser diferente. E aí nós começamos essa série com Salomão, começamos todas as mensagens dessa série com Salomão, nós vamos terminar essa série com Salomão. Veja só, ele escreveu um outro livro além de Eclesiastes, escreveu outros também, mas ele escreveu, especialmente hoje, ele escreveu um livro chamado Cântico, ou Cantares, que nada mais é do que uma bela poesia a respeito do relacionamento de um homem com uma mulher. E nesse texto, né, dentre os vários tesouros que você pode encontrar ali a respeito de um relacionamento conjugal, eu separei 2. Cântico 6:3. E a estrutura do livro é assim: um versículo é a noiva falando para o noivo, é a mulher falando para o seu marido. No outro é o marido falando para a sua esposa. Então, o versículo 3 do capítulo 6 é a esposa falando para o seu esposo. E olha o que ela diz: eu sou do meu amado. Meu amado é meu. Percebem a relação com o que Paulo diz? Eu já não pertenço a mim mesmo, eu pertenço a ela. Ela já não pertence a si mesma, ela pertence a mim. Veja, se você olhar isso da forma unilateral como nós estamos acostumados a enxergar a nossa vida e a tomar as nossas decisões pensando só em nós, você pensa assim: o meu corpo agora pertence a ela, que história é essa? Não faz sentido, não quero, não aceito. Calma, cara, enxerga os dois lados. Lembra que o dela passa a pertencer a você também. Mulher, antes de adotar um discurso feminista e dizer: não aceito, eu sou dona do meu próprio corpo, eu faço as minhas decisões, calma. Ele está se entregando a você também. Não é um fazendo uma renúncia, são dois fazendo uma escolha de se entregarem um ao outro, de se doarem um ao outro. Mas o que Salomão está dizendo aqui é: olha, isso só é possível, esse pertencimento, esse conforto e essa paz de experimentar esse pertencer a outra pessoa, só vem se houver amor. Se isso não for uma experiência de amor, se isso não for uma decisão tomada por amor, realmente não vai dar certo. Se entregar a alguém que não te ama, se entregar a alguém a quem você não ama, pertencer a quem você não ama, dominar, possuir alguém que você não ama, isso não vai terminar bem. Agora olha o outro lado, olha o homem falando para a sua mulher. Pode haver 60 rainhas e 80 concubinas e um número sem fim de virgens. E veja, Salomão falava isso porque ele viveu isso. Ele não está só projetando hipoteticamente. Ele realmente viveu com 1000 mulheres. E aí eu estou sendo literal. Eu não estou falando em sentido figurado. Foram 1000 mulheres, 700 esposas, 300 concubinas. Ou 300 esposas, 700 concubinas. Bom, eram 1000. 1000 mulheres. É muita mulher de qualquer jeito. E aí ele está dizendo aqui: pode haver 60 rainhas, 80 concubinas, um número sem fim de virgens. Mulher, muita mulher. Mas ela é única. Minha mulher ideal. É uma. É ela. Eu a amo. Eu cuido dela. Eu protejo ela. Eu respeito ela. Eu a honro. Eu a valorizo. Eu me entrego a ela. E ela se entrega a mim. E juntos nós experimentamos não apenas um sexo bom, não apenas uma experiência qualquer. Nós experimentamos a melhor experiência. Nós experimentamos o sexo que não é ordinário, que não é comum, que não é banal. Nós experimentamos o melhor sexo possível. O sexo que Deus criou para ser experimentado por nós. O melhor sexo é resultado de uma decisão: amar. Decida amar alguém antes. Decida se comprometer com alguém antes. Decida
olhar para alguém, enxergar alguém e se entregar a essa pessoa sem nenhum tipo de reserva, sem nenhum tipo de medo, sem nenhum tipo de barreira. E construa com ela um relacionamento em que ela faça o mesmo com você. E aí vocês vão juntos experimentar o melhor sexo possível. Porque não será algo unilateral, não será algo individual. Não será uma busca pela satisfação dos seus próprios interesses, das suas expectativas. Mas será a construção de um relacionamento de mutualidade, de compromisso mútuo, em que os dois se doam. E porque se doam, porque pertencem um ao outro em amor, experimentam não o que é bom, mas o que é melhor. Amém? Quero orar por você agora. Feche seus olhos. Eu sei que isso é muito desafiador. Eu sei que talvez você pense assim, puxa, mas eu queria poder voltar no tempo e apagar algumas experiências que eu tive e reconstruir a partir de uma nova ótica, a partir de uma nova perspectiva. Quero te convidar agora a entregar o seu coração para Deus. Para Deus. E Ele pode restaurar qualquer coisa. Ele pode te fazer viver a partir de agora, a partir desse dia, a partir dessas 3 semanas tão especiais. E provavelmente você foi desafiado, você foi inspirado, você foi levado a pensar, a refletir a respeito dessa área na sua vida. Tenha você já tido experiências antes ou não, esteja você se preparando para viver isso ainda, ou já vivenciando isso. Seja no contexto do seu casamento ou fora dele. Coloque o seu coração agora nas mãos de Deus e antes de se entregar a alguém, antes de se entregar a uma pessoa, entregue-se a Ele. Entregue-se ao que Ele quer, ao que Ele tem para você. Guarde o seu coração nele. E aí então você vai experimentar a restauração, o cuidado, o melhor que Ele tem para você. Você vai poder experimentar isso com outra pessoa. Com a pessoa que Ele tem também para você. Senhor, nós te louvamos, Pai, nós te adoramos. Obrigado porque nunca é tarde demais. Nunca é tarde demais para tomar uma boa decisão. Nunca é tarde demais para fazer uma boa escolha. O Senhor sempre nos convida a olhar para nós mesmos. E aí olhar para a Tua palavra e sermos desafiados a viver uma vida melhor. Não apenas uma vida boa. Talvez muitos aqui hoje se sintam satisfeitos com a vida que têm vivido. Mas o Senhor não tem apenas uma vida boa para nós. O Senhor tem a melhor vida. Uma vida plena, abundante. Uma vida feliz. Uma vida sem peso, sem mágoas, sem frustrações. Uma vida em que mesmo quando nos frustramos, nós podemos nos lançar a Ti e obter esperança, alegria, paz. Olhar para frente, olhar para o futuro e sonhar com Ele novamente. Sonhar com dias melhores, dias diferentes. Eu quero te agradecer por isso hoje. Eu quero te agradecer por cada pessoa que veio aqui hoje. Talvez com expectativas diferentes nos corações. Alguns com expectativa de construírem desde já um padrão, um jeito de viver que vai levar a um relacionamento sexual quando se casarem, pleno, abundante, feliz, maravilhoso, como o Senhor planejou. Talvez alguns tenham vindo aqui, Senhor, já com o coração pesado, coração ferido, coração marcado por algumas experiências que não foram tão boas. Talvez alguns se arrependam hoje. Eu peço que o Senhor toque cada um. Peço que o Senhor, Pai, traga esperança. Peço que o Senhor nos ensine a enxergar que quando nós nos aproximamos de Ti, o Senhor age com liberdade no nosso coração. Todas as coisas podem mudar. Tudo pode ser restaurado. Não há impossíveis para Ti. E todos nós, a partir de hoje, a partir de uma decisão, de uma disposição no coração, podemos experimentar o melhor que o Senhor tem planejado para nós. Peço que o Senhor dê essa convicção e que o Senhor, a partir dessa convicção, construa uma nova história, um novo futuro na vida de cada um.
aqueles que já têm vivido uma experiência plena, boa, abundante, com sua esposa, com seu marido, que se torne ainda melhor, que a disposição de amar, que a disposição de se entregar, de se doar, transforme a experiência do sexo em algo ainda mais prazeroso, ainda mais aproveitado, curtido, desfrutado. Que aqueles que ainda não vivem isso, Pai, se disponham hoje, decidam hoje cultivar um coração que ama, que se doa, que se entrega, mas que respeita o tempo do Senhor, respeita esse princípio tão importante de que há uma ocasião certa para tudo. Para aqueles, Pai, que estão com o coração realmente machucado, ferido e que têm até dúvidas se é possível construir uma história diferente a partir de agora, eu peço que experimentem um milagre do Senhor, um toque especial, se sintam abraçados, cuidados, amados por Ti, como talvez não tenham se sentido amados por outras pessoas. Que a partir de hoje juntos possamos construir mesmo um novo tempo, viver a plenitude da vida que o Senhor tem para nós. Eu te agradeço. Em nome de Jesus. Amém.